Hoje nós vamos concluir essa temática problemas psicológicos contemporâneos, sexolatria, que foi iniciado na semana passada. E é um tema que, como nós aqui já compartilhamos, sempre abre aberturas para pontos de vista conflitivos, para dificuldades de assimilação da proposta libertadora que é trazida pela doutrina espírita e pela psicologia de Joana de Ângeles. Como vimos, a questão do sexo, a qual foi principalmente pautada nos estudos psicológicos de Freud, o pai da psicanálise, que havia estabelecido que a causa geratriz das neuroses e diversas psicoses que a criatura humana vivencia está originada na libido e nas questões do sexo mal resolvido, mal vivenciado, conflitado através, como nós já aprendemos no Espiritismo, de várias experiências encarnatórias onde não lidamos com essa temática em harmonia com as leis divinas. A causa maior de todas as desarmonias, de todos os conflitos, não só na área da sexualidade, mas em toda a área do comportamento humano, está estruturado no distanciamento da criatura humana das leis de Deus, estabelecida principalmente na lei maior, que é a lei do amor. Mas hoje nós vamos nos adentrar um pouco mais e concluir esse tema, procurando estabelecer sempre, não a opinião nossa pessoal, mas aquela estabelecida nos livros espíritas e, sobretudo, nas obras de Joana de Ângeles que abordam esse tema. Eu lembro aqui uma obra bastante estruturada e estabelecida nesse tema, que é Sexo e Consciência, um livro bastante volumoso que foi compilado através de um trabalho de 30 anos de pesquisas nas palestras e obras de Divaldo Pereira Franco que abordaram a temática, e o Luiz Lopes condensou em um livro. O título desse livro é Sexo e Consciência, uma obra que inclusive nós sempre procuramos ter aqui na livraria do Bezerra de Menezes. Mas, como estamos dizendo, o objetivo maior é que a gente compartilhe esclarecimentos e vertentes desse tema que estejam estruturados não na opinião pessoal, mas da doutrina e da psicologia de Joana de Ângeles. Vamos ver aqui a introdução do nosso tema, extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, deve, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Urge entender as necessidades do espírito imperecível. Vamos fazer aqui algumas colocações, inclusive servindo de ponte para o nosso tema dessa tarde. Então, Emmanuel aqui primeiro nos chama à reflexão, à consideração, que ele diz assim, dirigindo-se sobretudo a nós espíritas: quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se que o corpo deve permanecer a serviço da alma, se desbarrará da perturbação, na inutilidade ou na sombra. Vamos analisar esse primeiro parágrafo. A questão toda é essa:
Quando se fala sobre as forças da alma, nós estamos sendo chamados a toda a base de acesso, de intervenção, em que o nosso espírito atua no mundo físico, atua através da sua estrutura física. Porque é no pensamento, cuja origem primeira é no nosso espírito, é da nossa alma, que nós dirigimos vontade, interação, agimos no mundo material e intervemos nas coisas com as quais interagimos. Então, aqui, quando se diz forças da alma, são todas as nossas forças. Essencialmente, nós somos espíritos. E a expressão das energias mais grosseiras na estrutura orgânica tem por origem os objetivos que o espírito lhes deu. Mas aqui vem a parte principal. Se esquece de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, o que é que ocorre? Inutilidade, perturbação ou sombra. Por que é que isso ocorre? Porque nisso aí está uma mudança da essência da nossa estrutura, e poderíamos até dizer, da nossa vida, que infelizmente é o que tem acontecido muito no mundo de provas e expiações, submetido ao materialismo. As pessoas têm consagrado todas as forças da alma para o corpo e para os valores de ordem material. E o resultado é desequilíbrio, doença, inutilidade ou sombra. Essa é a colheita que a grande maioria da humanidade tem feito. Não é por outro motivo que estamos vivendo um século aonde no próximo ano a depressão vai ser a doença que mais colocará a criatura humana impossibilitada de trabalhar. E a depressão nós sabemos que está muito associada ao suicídio. E qual é a causa de tudo isso? Se formos sintetizar, é um mundo materialista fracassado. É a causa de tudo isso. É a criatura humana vivendo para o corpo, para o imediatismo, para o materialismo e se afundando, consagrando todas as energias da alma para o que não tem perenidade nem continuidade, que são as coisas do mundo material. Esse último aspecto, um instantinho só, Clênio, esse último aspecto, quando fala ou na sombra, aí já vai abranger todo o campo de conflito do nosso inconsciente, dessa vida e de vidas anteriores, que tem sido a matéria principal desse estudo, em termos de nós redefinirmos através de um processo de transição e de estabelecimento de caminhos e roteiros novos na nossa mente, no nosso espírito, para ir mudar as bases da perturbação, da inutilidade do passado. Pois não, Clênio? Eu ia falar o seguinte, em relação à nossa condição voltada para o material, eu pessoalmente acho que se com equilíbrio a gente souber lidar com elas, priorizando obviamente o espírito, eu acho que é aí que está o segredo, é manter esse equilíbrio, não deixar ele se sobrepor à nossa essência espiritual. O problema é que a gente não pode partidarizar o seguinte de forma: você não pode viver nada que é material que é errado. O material é transitório, você só pode estar aqui só envolvido nas coisas espirituais. Se a gente é matéria e espírito, então as coisas materiais fazem parte da nossa vida. Então a gente ter lazer, a gente trabalhar, são coisas relativas à matéria. Sem dúvida. A sobrevivência. O problema todo e a dificuldade do equilíbrio é fácil de nós
entendermos. A dificuldade do equilíbrio é porque nós vivemos, em termos de maioria, em um mundo onde o imediatismo e o materialismo prevalecem na mente, na emoção e nas ações. A maioria só pensa nisso. Agora, não é só a maioria encarnado, é a maioria desencarnado. Agora, tente você, qualquer um de nós, manter equilíbrio perante uma lavagem de materialismo que a gente bebe todo dia, toda hora. Quando a gente faz o esforço de vir para uma reunião espírita, se envolve em atividades espíritas, é o mínimo para tentar equilibrar um pouco. Porque o avasalador que está aí no mundo e que está inclusive sendo praticamente palco para guerras aí em diversos países, guerras civis, é o materialismo desgraçado. Então isso está muito forte. Manter o equilíbrio, tratando bem valores espirituais com valores materiais, a gente vai ter que dar ainda muita atenção ao lado espiritual. Porque normalmente, pela infiltração que diariamente a gente recebe, que prepondera o materialismo, se a gente não estiver muito atento a abrir espaços para o lado espiritual, é engolido. Que, aliás, infelizmente, independente de religião, católica, espírita, evangélica, esse materialismo se infiltra em todo lugar, em todo mundo, viu? Inclusive, e nós espíritas não é exceção. E a causa, como estávamos dizendo, ela é ao mesmo tempo sutil e grosseira. Porque ao mesmo tempo a gente recebe muita informação, muita mídia subliminar na área do materialismo. Porque quando a gente liga um TV e, por exemplo, para aqueles que têm condição de comprar um carro, todo ano tem um carro com modelo novo que faz alguma coisa nova. Para que ele esteja sempre atento a dirigir o máximo de energia e esforço para estar acompanhando as mudanças. Quem não pode, um carro aí é um celular. Aí já não é mais todo ano, é quase todo mês. Vai ter um celular mais moderno, filma melhor, tem mais recurso do que o outro, e você vai estar... Isso é o mínimo. Eu estou aqui citando alguma coisa. Mas em termos de novela, de filme, é tudo projetado para que o homem dê o máximo de suas energias, tempo e espaço para as coisas materiais. E aí, realmente, quando a doutrina espírita vem dizer a nós que nós somos muito mais em termos reais e essenciais espírito, que é preciso dar atenção ao espírito, como dar atenção ao corpo, e propõe um equilíbrio, a gente vai ter que fazer muito para equilibrar. Porque a gente vem desequilibrado de muito tempo, e ainda na vida atual. Então, manter esse equilíbrio, podemos ter certeza que é ter um tempo bem maior para, primeiramente, claro, aprendizagem e instrução do mundo espiritual, para o qual a doutrina espírita tem uma quantidade permanente e renovadora de livros imensa. Depois, para espaços de sensibilização na casa ou no movimento espírita, onde a gente vai procurar encontrar meios de estar colocando em prática o que aprendeu, abrindo possibilidades para que outros conheçam o espiritismo. Depois, o espaço da nossa vivência pessoal, porque de fato só é aproveitado o que a gente recebe do espiritismo se partir para a nossa vivência na família, no trabalho, na vida social, em vários lugares. A questão toda e o ponto de equilíbrio que é proposto por esse estudo de Joana de Ângeles é aquele que se encontra, sabe em que ponto? No ponto em que eu estou atento e cuidando de coisas materiais, mantendo a minha consciência espiritual desperta. Então, eu estaria vendo uma notícia no TV ou eu estaria acompanhando um filme, mas eu estarei com a minha mente
criticizando em termos espirituais o que está vendo e estabelecendo ao mesmo tempo padrões de entendimento daquilo sob o prisma espiritual. É os viés únicos que tem de equilíbrio, porque se a gente não fizer isso, quando olha, a gente está envolvido. Você vai assistir um filme onde você não esteja espiritualmente criticando o que está vendo, quando olhar você é tomado. Olha, se for emoções de medo, você é tomado pelo medo. Se for emoções de raiva, de vingança, quando olha você está com raiva de um personagem, de uma situação, interagindo sem perceber, inclusive, com espíritos desencarnados. E quando acaba o filme, você está desgastado. Então, a proposta que está bem associada a esse estudo de Joana de Ângela é: você vai estar agora, ao máximo possível, num nível de consciência desperta para os valores espirituais, para estar contextualizando tudo que lhe ocorre. E acontece alguma coisa, você está analisando agora, do ponto de vista puramente humano, mas do ponto de vista também espiritual. O que é que está ocorrendo aqui? O que é que está interagindo aqui? Afinal de contas, nós aprendemos que o mundo espiritual interage a todo momento com o mundo material. E esse mundo material aí fora não sabe disso e nem está interessado nisso. E vivem e agem robotizados. Nós é que somos chamados a sair desse clima de alienação e passar a viver um nível de consciência espiritual que faculte o melhor aproveitamento dessa encarnação. Então é esse ponto que eu acho que é o ponto que nós temos que estar trabalhando para tentar manter um equilíbrio, porque facilmente aí fora o desequilíbrio predominante é do mundo materialista, para muita gente. Mas, fechando aqui essa introdução, Emmanuel nos diz: urge, é urgente, entender as necessidades do espírito imperecível. E aí, nós já estamos falando disso, eu vou apenas pincelar um pouco mais o que são as necessidades do espírito imperecível, que é a nossa alma imortal. Quais são as necessidades dela? O que é que ela precisa para se fortalecer? De que ela se alimenta? O que é que lhe interessa? No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que é sobre as preces, nos últimos itens, que é sobre prece por espíritos obsessores, onde tem um esclarecimento sobre a obsessão, e é colocado isso: para nos fortalecermos contra as insinuações obsessivas, é necessário fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. Ali já era assinalado a importância vital para não sermos avasalados por uma epidemia, que ali a obsessão é colocada, e de fato é uma epidemia que envolve toda a humanidade. Para que isso não ocorra, a gente tem que cuidar do espírito. E aí vamos aqui pontuar algumas observações sobre o que é cultivar os valores ou as necessidades do espírito imperecível. Todos os momentos em que a gente se afasta de interesses materiais e está cuidando de interesses espirituais, naquele momento ali nós estamos fortalecendo-nos espiritualmente. Por exemplo, agora mesmo, quando nós estamos reunidos para um estudo, se o pensamento nosso estiver de fato no estudo, nós estamos fortalecendo o nosso espírito e estamos dando um tempo que poderia estar sendo usado para interesses materiais, para os interesses espirituais. E isso é também cuidar dessas necessidades do nosso espírito. Então aí a gente volta a tentar debulhar por que e como é que o espírito se alimenta disso. Por que é que o estudo, as atividades do bem, aquelas nos quais de fato
nós praticamos a caridade com autenticidade, por que é que essas atividades fortalecem o nosso espírito? E vejam só qual é a razão lógica disso. Porque essas atividades estão direcionadas a tudo aquilo que não é de ordem material e a tudo aquilo que é de ordem espiritual. Que aqui também podemos usar o sinônimo transcendental, que não tem nada a ver com as coisas do mundo imediatista. Quando a gente faz um ato de caridade com desprendimento, dando com a mão direita sem que a esquerda saiba, naquele momento, para as coisas materiais, nós estamos sendo um zero à esquerda. Não vale nada para o mundo material. Para o nosso espírito, nós estamos dando uma vacina de fortalecimento. Então, tudo aquilo que prende o nosso interesse às coisas materiais, não há como não ir de encontro ao que poderia nos prender aos interesses espirituais. Essa dualidade, ela de fato se estabelece e existe ainda dentro de nós, porque ainda nós não resolvemos as coisas do nosso espírito imortal. Resolver as coisas que eu digo é estabelecer um nível de conscientização, de convicção, de despertamento de consciência, que não nos possibilite mais estar sendo invadido, derrubado, prejudicado pelas coisas de ordem material. Vamos então iniciar o nosso tema, que é um tema que promete muito esforço de aprendizagem, porque é a base da psicanálise, é a base das neuroses, das psicoses e dos problemas que avasalam a experiência humana no corpo, sobretudo. Quer seja corpo físico, quer seja corpo espiritual. Porque os desequilíbrios na área da vivência do sexo não só está entre nós encarnados, está muito mais e muito mais forte no mundo espiritual desequilibrado ao redor de nós. Já pensou numa coisa dessa? A quantidade, a intensidade dos desequilíbrios nessa área é muito maior no mundo espiritual. E aqui na Terra a gente já sabe de que jeito está. Mas imaginem que isso ainda é bem maior e interage constantemente. E é a base do desequilíbrio do mundo materialista, que há um enfoque tão grande e tão perturbador, porque mina todas as demais áreas de interesse do homem ou da mulher no campo material. Então a gente vê, por exemplo, às vezes, a propaganda de um carro novo, que há pouco eu citei, um modelo novo. Mas vocês vejam até que ponto chega as interações de desequilíbrio com a sexolatria. Ao lado daquele carro novo, que já é um carro lindo, e colocam normalmente o quê? Muitas vezes, uma mulher seminua. Ao mesmo tempo que tem a provocação em termos para o materialismo da aquisição, tem para o sexo em desequilíbrio. Então essas infiltrações é muito, tanto do mundo espiritual como do mundo material, quanto aqui no mundo material, os interesses envolvidos nessa área. Isso é de tal modo intenso que não é nenhum exagero de dizermos que o equilíbrio ideal só vai ser de fato estabelecido plenamente em nós no momento em que, em termos de consciência espiritual, estejamos plenamente despertos. Porque senão, essas infiltrações, que inclusive nós trazemos no nosso inconsciente, na nossa sombra, e que muitas vezes, se não estivermos atentos nesse trabalho de renovação, nos desequilibra, isso tem que estar muito perceptível por nós. Mas vamos aqui para o primeiro slide de hoje.
Da mesma forma que o impedimento não produziu pessoas saudáveis, esse foi o último slide que nós tratamos na semana passada. A libertinagem em voga não tem conseguido harmonizá-las, favorecendo, pelo contrário, mais devastadoras condutas e vivência em clãs, grupos isolados, bem como na sociedade como um todo que se encontra desorientada. Então, aqui são os 2 pontos de desequilíbrio em que a humanidade andou partilhando nos últimos séculos. Primeiro, o impedimento, a proibição, a castração da vivência sexual em termos de equilíbrio e de plenitude pela criatura humana. Depois dos impedimentos, a libertinagem, que nós vivemos principalmente depois dos anos 70, com o estabelecimento da pílula e de um desequilíbrio muito intenso na publicidade do sexo, desde as mídias cinematográficas, desde uma espécie de absoluto descontrole social a respeito disso. Eu me lembro que, perante uma análise, inclusive encontrada no livro de Joana de Ângeles, que é uma obra destinada a adolescentes, onde ela trata para jovens e adolescentes da questão do que houve pelos próprios mecanismos de retenção da natureza quando do surgimento da AIDS nos anos 80. Que era como se fosse uma forma básica da natureza chamar atenção para o desequilíbrio absurdo que o homem estava perpetuando nessa área. E o que é que a sociedade materialista fez? Entrou com a divulgação maciça do uso de camisinha, que acabou tornando problema, a doença em si, que era a AIDS, como foco dissimulador para o estímulo da vivência sexual em pré-adolescentes e nas escolas públicas, inclusive. Com a divulgação de uma forma até irresponsável, aparentemente protetora, porque em vez de haver qualquer educação em termos éticos para a questão do sexo com responsabilidade, o que se espavoneou foi um incentivo maciço, como inclusive hoje tem havido quando chega a época dos carnavais, né? Com distribuições gratuitas de camisinha. Vejam, para quê? Qual a intenção? Muitos diriam para proteção. Proteção? Ou seja, agora você pode libertar à vontade. Sem contar também, Soares, eu tenho filho adolescente e doce de adolescente. E a gente nota que isso aí é um estímulo a querer adiantar um processo que ainda está por vir. Porque uma vez que ele tem um contato com essa falsa orientação, isso já vai despertar nele a vontade. Tá bom, eu já tenho uma camisinha, eu já posso procurar com quem executar o ato. Ele, às vezes, ele não está nem pensando naquilo ainda, mas com essa divulgação Maciça. Aquilo ali é um clique, ele vai despertar precocemente para a vida sexual. Eu creio que você está dizendo isso aí. Isso aí é uma coisa que. E aí vejam, e aqui nós não podemos esquecer de salientar os riscos inseridos. Primeiramente, não são poucas as gravidez que surgem de atos sexuais usando camisinha, que a camisinha estourou. Só que estourou no dia errado.
e a gravidez aconteceu. Por outro lado, ainda tem uma problemática, é que se o outro tiver, por exemplo, acabou, já está infectado e estava usando uma camisinha. Pois não, eu vi uma entrevista com um médico, eu não me lembro quem foi o médico. Ele disse que a textura do latex que faz as camisinhas. Que faz a camisinha, ele não segura os vírus da AIDS. É interessante. É falsa essa proteção. Justamente a falsa proteção, porque se o cara de fato tiver com AIDS, o vírus consegue ultrapassar. Atravessar. Essa mesma informação que tu visse tem no livro de Joana de Ângeles, essa obra que eu citei há pouco, que me parece que o título é exatamente esse, para adolescentes ou para jovens e adolescentes, onde ela fala de que os poros que constituem as micropartículas do látex, eles são de tal forma diminutos, mas o vírus da AIDS é menor do que aqueles poros minúsculos. E, na verdade, não estaria protegendo coisíssima nenhuma. O fato é que, mesmo com essa disseminação de camisinhas, a AIDS tem aumentado e muito. No Brasil, sobretudo. E principalmente pelo fato de que esse estímulo que se deu ao uso de camisinha acabou, em vez de estabelecer uma proteção, o aumento decorrente das possibilidades de infectação com alguém doente. E quando a gente sabe que o problema maior da AIDS é que a pessoa pode ter AIDS e ela não se manifestar durante vários anos. E ele é um agente transmissor, só que ele não sabe. Não que o fato por trás dessa propaganda, dessa falsa proteção, existe um comércio obscuro de lavagem de dinheiro, de favorecimentos, tudo em cima desse mesmo propósito, dessa falsa. Porque a gente sabe que por trás disso aí vem a indústria, vem a mídia, todo mundo está ganhando ali. E ganha, sobretudo, quem mais? O mundo materialista, que sempre procura burlar tudo aquilo que muitas vezes, até em termos de natureza, surge para chamar a atenção do homem para o equilíbrio, né? E o problema todo é que as doenças, as patologias, elas têm por base uma manifestação da natureza para algo que está muito errado. Mas aqui no final desse slide diz: não tem conseguido harmonizá-las, favorecendo, pelo contrário, mais devastadoras condutas e vivências. Então, a libertinagem, que a princípio se julgava fosse a porta de saída para a resolução das neuroses coletivas que o homem vivencia, apenas criou mais campo para elas. Continuando. Pois não. Vontade. Em relação aos anos 70, em que houve uma grande proliferação da promiscuidade sexual e analogamente das drogas ilícitas, né? E você vê que nesses festivais, não é generalizando, não, mas festival de rock, né, quando existia, muitos artistas que eram renomados morreram jovens por overdose. Né? E muitos se entregaram à droga, tiveram AIDS, a gente sabe disso. São vários que não havem citado, questão de ética, até de respeito ao exercício velho. Houve uma interferência do plano espiritual pela própria sintonia nossa, dessa influência maior, nesse período. É isso que eu queria saber. Os anos 70, que intensificou-se muito
tanto a questão de drogas quanto a questão do sexo. É retratado em livros que tratam da biografia de Chico, que isso já era previsto através de Chico em contatos que ele tinha com Emmanuel e com André Luiz. Oportunamente, nós citamos aqui o capítulo Sexo do livro No Mundo Maior, que é um capítulo muito importante para o espírita ler e perceber a questão da sexualidade sob o prisma do mundo espiritual. E também no livro, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, que é um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda. É a obra Tormentos da Obsessão. No final da obra, uma referência a um diálogo que Chico teve com um diálogo que Divaldo Franco também tomou conhecimento, e no qual Chico dizia que tinha sido mostrado a ele a reencarnação em massa de espíritos sexólatras que estavam encarnando na Terra a partir dos anos 70 e que iriam causar uma mudança grave em termos de desequilíbrio na sociedade dos espíritos encarnados em que nós estamos. Então isso já era previsto em termos espirituais. Então eu estava tentando me lembrar aqui o nome, Newton Boechat, que era um palestrante espírita bem conhecido nos anos 70, 80, ele faleceu no final dos anos 80. Esse Newton Boechat, que era amigo de Chico, foi com ele que Chico teve esse diálogo esclarecedor e colocado no final do livro Tormentos da Obsessão. Inclusive eu me lembrei de outra obra de Divaldo chamada Sexo e Obsessão, e eu fiquei em dúvida se é na última página de Sexo e Obsessão ou Tormentos da Obsessão, aonde foi colocado realmente como uma espécie de apêndice no final do livro, sobre esse contato que Chico teve com Newton Boechat, esclarecendo sobre essa intervenção do mundo espiritual aqui entre nós. Mas voltemos aqui ao texto. O sexo convenha-se considerar por definitivo, existe em função da vida, e não esta em dependência exclusiva dele. O ser humano, dessa forma, necessita do sexo, mas não deve viver em sua dependência exclusiva. Veja, a questão da vivência sexual sadia não seria conflitiva e perturbadora como tem sido se não houvesse essa lavagem do mundo materialista em termos do exagero das satisfações provenientes da vivência sexual, projetando para ela uma importância de tal monta que as pessoas que, de certo modo, em termos gerais, não têm o nível de satisfação que propõem, se sentem atormentadas, frustradas. E muitas vezes, por trás de tudo isso, começa a haver uma troca de parceiros e de experiências sexuais variadas, aonde esse objetivo nunca é conseguido. De certa maneira, livros como esse que eu citei, No Mundo Maior, esclarece bem a razão disso. É porque as energias espirituais que estão profundamente associadas às energias na criatura humana, para que essas energias tenham um nível de canalização e de expressão planificadora, tem por base uma estrutura que nos animais e em outros seres não é imprescindível, mas no ser humano é.
que é a estrutura do afeto, do amor e dos sentimentos que devem preexistir nas pessoas que de fato se integram numa vivência sexual planificadora. Para o ser humano, seja ele homem ou mulher, não é possível um nível planificador maior no campo da vivência do sexo em termos físicos, se aqueles que para isso se unem não tenham estabelecido um nível de comprometimento, de estabilidade, de equilíbrio, de reciprocidade no relacionamento. E aí alguns diriam, mas tem muitos que se sentem muito satisfeitos, mesmo tendo relacionamentos fugazes e sem terem maiores compromissos. Tem a nível instintivo. Normalmente essas pessoas jamais tiveram a oportunidade de vivenciar as energias da sexualidade de forma planificadora, aonde o sentimento e o afeto tiveram bases firmes estabelecidas antes. Então, é possível a criatura humana viver um sexo instintivo? A maioria só vivenciam isso. E sabe qual é o resultado disso? Frustração, mais cedo ou mais tarde. Porque para o homem ou para a mulher, há uma necessidade que vai além do contato puramente físico. Pois não, Geraldo? Essa semana, no começo da semana, houve um caso lá próximo da minha casa, que eu conheci. Ele já é um senhor de idade, ele tem na faixa de 70 anos. Ele, em função que ele não quis firmar compromisso com uma companheira, né, físico, compromisso físico com uma mulher, aí ele ficava se relacionando com essas prostitutas. E ele precisava tomar um remédio. Não sei se é Viagra, não sei se é um remédio para estimular a função sexual. E quando foi segunda, foi terça-feira, ele tomou esse remédio, teve uma taquicardia. Parece que ou é no regional, ou é no regional. E como? Quer dizer, o rolo de quê? Da falta e... Tu tem ideia de qual a idade dele? 70 anos e 75 anos. Infelizmente, como a maioria das pessoas no mundo materialista não tem abertura nos relacionamentos para um nível de comprometimento e de vivência aonde a profundidade do sentimento estruture a qualidade da vida íntima que o casal vai ter. E, em razão disso, a maioria vive uma sexualidade insatisfatória. E muitas vezes atribui ao fato de ser porque se relaciona só com a pessoa. Na verdade, não é porque só se relaciona com a pessoa. É porque, em termos de reciprocidade, não houve esse trabalho estruturador em termos de relacionamento profundo, afetivo, e no qual o nível de sentimento tenha se estabelecido em termos de reciprocidade. Porque, por outro lado, às vezes ocorre de nessa área o homem ou a mulher ser aquele que de fato tem muito afeto pelo cônjuge, mas não há uma reciprocidade. E, infelizmente, o resultado disso é também relacionamentos íntimos ou sexuais que deixam a desejar. Pois não, Cleide? Uma questão que eu particularmente tenho observado, não sei se bate com a estatística. Porque o homossexualismo sempre existiu na história da humanidade, né? Sabe disso? É uma coisa milenar. Mas esse último século, eu estou achando que a coisa tomou uma proporção bem maior.
causas que podem levar a esse desequilíbrio, né? Mas vamos dizer que a pessoa não tem esclarecimento sobre isso. O que eu observo, é óbvio que toda regra tem exceção, é que essas pessoas não são bem equilibradas na sua forma de viver. Por conta desse, não sei se por conta desse ato sexual, que eu acho que é desequilibrante para alguns, porque são poucos que são bem resolvidos. Né? Porque tem muitos que estão no armário e não querem admitir. Tem aqueles que saem do armário e ficam promíscuos. Não tem uma opção assim, eu vou arranjar uma companheira ou vou arranjar um companheiro. Porque casamento para mim é entre homem e mulher. Eu acho que é união, que é do mesmo sexo. Vamos dizer, a união do mesmo sexo pode constituir uma família? Pode. Pode se adotar filhos? Pode. Pode se ter filhos de barreira de aluguel? Pode. Né? Quer dizer, se você, eu na minha concepção, tem uma criança abandonada e um casal homossexual opta por essa criança, é melhor que ela estar ali abandonada. Ela vai ter, acredito eu, amor naquele casal que optou por ter filho, não pelas vidas normais, né? Aí a minha pergunta é mais em cima disso. Está existindo alguma coisa nesse sentido? No seu ver, ou no estudo de outra vez. Uma maioria assim, e tem aumentado bastante, porque eu vejo isso em jovens, eu vejo isso em adolescentes, despertar para o lado afetivo. Outra vez eu vou recomendar muito esses livros, que eu vou tentar sintetizar o conteúdo que eu absorvi desses livros. E vou recomendar muito. Lembrando sempre, todos esses livros de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel, de André Luiz, nós temos no Bezerra de Menezes. Então veja qual é o livro. Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Loucura e Obsessão tem um caso lá bem estudado de um espírito chamado Lício, que era um rapaz encarnado que estava vivendo conflitos grandes na área da homossexualidade. E aí depois o outro livro vai ser Sexo e Obsessão, que vai analisar a história do padre pedófilo, que tem um caso de pedofilia, mas tem uma análise muito grande em todas as áreas ligadas à sexualidade. Então, Sexo e Obsessão. Depois desses dois livros, também o Tormentos da Obsessão. Aí veja, o que é enfocado nesses livros? A previsão do aumento avassalador da homossexualidade. Já desde os anos 70, 80, isso era previsto. Qual a causa principal geradora disso? O mau uso da heterossexualidade. A causa principal colocada nesses livros da homossexualidade é o mau uso da heterossexualidade. E como é o mau uso da heterossexualidade? O uso do sexo pelo homem ou pela mulher de forma irresponsável e perturbadora de famílias e de pessoas. Então, por exemplo, é aquela situação onde uma mulher é muito bonita, muito sensual, e através da sua sensualidade provoca desuniões conjugais, abandona muitos homens que vêm, por exemplo, a se apaixonar por elas. E isso depois se estabelece um nível de sentimento de culpa numa mulher dessa, que numa encarnação futura, ela terá uma grande tendência a ter o psiquismo de mulher no corpo masculino. Para vivenciar situações de dor, de abandono e de sofrimento, naquele corpo de aparência masculina ao qual ela tenha muito vilipendiado. O mesmo acontecendo com homens. Alguns homens, por serem Dom Juans e terem
maneiras e papos, como se dizem, para derrubar um caminhão, envolvem mulheres emocionalmente fragilizadas, perturbam famílias, geram sofrimentos. Qual a possibilidade numa encarnação futura para um homem desse? Ele tem o psiquismo de homem, mas aí ele reencarna no corpo físico de uma mulher. E vocês sabem normalmente qual vai ser o resultado disso, não é? É aquela situação onde o espírito diz: eu não me identifico com esse corpo. Não era para eu ter reencarnado nesse corpo. Então, não estou dizendo, aqui é bom deixar bem salientado, que toda situação de homossexualidade se explica desse modo, mas que é uma grande quantidade, sim. Porque há espíritos de um nível espiritual elevado e sensível que escolhem passar de uma sexualidade para outra, aonde manifestam muitas vezes características e forma de tratamento aparentemente homossexual, mas aonde aquele espírito não vivencia a homossexualidade, ou não escolhe ter um parceiro e se dedica muitas vezes completamente à religião ou à ciência, mas sem maiores conflitos. É alguém que não está numa situação de dificuldade e conflito por ter errado. Normalmente, quando o espírito encarnado, quer seja nas questões do sexo, quer seja nas questões econômicas, quer seja nas questões familiares, é revoltado, é contrariado, e ele diz assim: eu não merecia estar nesse corpo, é porque merece. Quando diz que está errado, é porque está no lugarzinho certo e na situação certa. Agora, o que precisa dobrar é o orgulho e o egoísmo, abrir-se para os valores espirituais da vida e trabalhar aquela situação que agora é uma prova de forma melhor possível. Mas geralmente o que é que ocorre? A pessoa se revolta e aí entra num processo não só de expressividade em termos da escolha sexual, mas até mesmo em operações de mudança de sexo, que é um dos grandes campos geradores de depressão e suicídio depois, porque existem estatísticas em cima disso. O espírito muitas vezes alimentou durante anos poder se expressar fisicamente no sexo oposto ao qual ele encarnou. E depois de muitas operações, muitas cirurgias, e consegue ter a aparência física que desejava, espiritualmente se encontra profundamente perturbado. E muitas vezes é levado ao suicídio. Então, o que há atrás de tudo isso é o quê? O desequilíbrio imenso causado pelo mundo materialista nas questões da sexualidade, querendo que o homem tenha a possibilidade que ele não tem o direito, que é o quê? Usufruir um nível de plenitude e de satisfação sexual sem responsabilidade, sem afeto e sem compromisso. Isso nem o homem nem a mulher têm esse direito. Eles podem até, aparentemente, viver muito bem satisfeito em termos instintivos na área da sexualidade, mas nem de longe sabem o que é a plenitude da vivência sexual com estabilidade, compromisso e afeto. Pois não. Eu já pude, não apenas no meu meio de trabalho, que era um meio artístico, de pessoas muito despojadas, soltas, de pontos de vista muito modernos, sabe? Mas em outros meios também, eu já tive a oportunidade de ver uniões se formarem por atração física, atração da personalidade. Nós
Certo. Aí começa a se ver como irmãos. Aí, de repente, a relação se dissolver. E depois cada um sai procurando alguém adequado, que não seja tão irmão. Só que aí acaba encontrando a pessoa, depois cada um vira irmão de novo também. Infelizmente, isso realmente ocorre. E a causa geratriz disso, entre outros aspectos, está o fato de que, para se manter um nível de equilíbrio e de satisfação nas coisas materiais, os valores espirituais têm que estar também sendo atendidos. Então, muitas vezes, tem casais que se identificam plenamente na profissão, se identificam plenamente em termos pessoais, de gostos, de tendências, estruturam um relacionamento de afeto, mas não cuidam do lado espiritual. E aí o mundo materialista, ele consegue sutilmente, subrepticiamente, avasalar aquele relacionamento. Às vezes, surgindo essa situação de tornar o relacionamento morno e com aparência de irmandade, aonde um parceiro ou outro deixa de cuidar da qualidade do relacionamento, porque tudo já está tão certo e já se entende tão bem, e quando olha, são derrubados pelas infiltrações do materialismo. Então, em parte, o êxito de um relacionamento, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, é tanto as questões de ordem pessoal, de entendimento, de afeto, quanto também os lados espirituais e, claro, sobretudo, o cuidado na manutenção da qualidade do relacionamento. Porque, efetivamente, nós temos um passado de grandes desequilíbrios nessa área. É preciso que um casal que realmente queira e valorize a relação estejam atentos um ou outro e os dois simultaneamente está cuidando do relacionamento. Porque para o relacionamento entrar num nível de desgaste e de rompimento, é o que mais nós vemos, inclusive na mídia. Eu não poderia deixar aqui de citar aquele casal que era modelo, o casal Bonner. Casal que profissionalmente se entendiam plenamente, tiveram filhos trigêmeos. Mas como teria ficado o cuidado espiritual do relacionamento e o cuidado de um com o outro também? Porque com o passar dos anos, das preocupações e dos problemas da vida doméstica, é muito comum o fragilamento da relação, porque a relação não foi cuidada. E, infelizmente, nós temos uma tendência, tanto homem quanto mulher, a não cuidar do que está seguro, estável. E é o que faz com que muita gente, por exemplo, vive bem um relacionamento quando não legaliza o relacionamento. Quando legaliza o relacionamento não se sustenta. E não se sustenta porque quando não estava legalizado havia um cuidado atento e permanente de melhorar o relacionamento. E depois que está tudo certo, aí os anos e a rotina deterioram. Agora que, é claro, o investimento e o cuidado tem que ser feito reciprocamente. Porque também não adianta muito se o homem ou é a mulher, quem é atento e consciente a cuidar. Tem que estar cuidando os dois. Bom, continuemos. Pois não. Hoje a gente chega. É verdade. O relacionamento com o passar do tempo, nessa questão sexual, ele tende a ficar mais duro, porque primeiro você se apaixona, né? Essa paixão não pode acabar ou pode se transformar em amor. E numa relação conjugal, existe o quê? Companheirismo, amizade, né?
dizer, objetos em comum, a prioridade da vida espiritual e o sexo tinha uma importância maior e um peso maior quando mais jovem. Quando ele vai ficando mais velho, o peso dele diminui. É tanto que tem na passagem bíblica, aquela mulher que casou com um homem, ele falece, depois casou com um irmão, porque tem que casar com o meu parentesco, né? Verdade. O parente do marido. Quando você come um plano espiritual, tinha 3 maridos, entre aspas, né? Aí você perguntou, qual é o meu marido? Qual seria o marido dela? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Nenhum dos 3 seria o marido dela, são todos irmãos. Na realidade, a nossa relação é de irmandade. Nós somos irmãos. Essa questão de homem e mulher é uma questão de evolução. O casamento é para quebrar barreiras, como é o orgulho, o egoísmo. A gente aprender a partilhar. Essa é a minha visão. Então, eu tenho essa concepção, né, que o sexo é importante, mas ele vai diminuir de intensidade com o passar dos anos. Sem dúvida, e tem essas sessões, né? Tem casais mais velhos e o seu bebê está lá no auge, né? Que ele passa sobre o sexo. Isso que é 2 anos, tá? Ele dá 2 anos. Exatamente. Aí é que está o X do problema. Vejam como é que está, como a gente diria assim, o X do problema. Nós vivemos numa sociedade materialista avasalada pela sexolatria, que é o tema que a gente está tratando aqui hoje. A todo momento, homens e mulheres são alvo de investidas, quer através de mídia, quer através da sociedade, onde a gente interage. Em termos naturais, à medida que o corpo do homem ou da mulher passa os seus anos, efetivamente há um desgaste das energias físicas. Por outro lado, o que é hoje colocado como proposta planificadora para os casais é o tipo de união aonde o trabalho em conjunto, tanto de fatores materiais, orgânicos, espirituais e de comprometimento, logre a vivência de experiências íntimas que jamais deixem de trazer um nível de plenitude, de completude, que deve ser e pode ser trabalhada com o casal, mesmo idosos. O interessante disso é que casais idosos, há pouco Geraldo citou um homem aí de mais de 70 anos, que esteja com relativa saúde, se ele tiver uma esposa que vivencie com ele um nível de cuidado nessa área, eles têm vida íntima. É claro que não será de maneira nenhuma na frequência ou repetição que tinham quando eram novos, mas se tiver um certo nível de saúde física, terão. E vejam só, hoje se desenvolve, até em termos de meditação no Oriente, existe a chamada yoga tântrica, que trabalha um nível de conscientização e de vivência da sexualidade para casais, aonde um nível de entrosamento e de harmonia faculte a vivência de experiências que só aquele casal consegue usufruir. Porque há, de certo modo, uma troca hormonal entre o homem e a mulher, que inclusive é um elo hoje estabelecido pela medicina como respaldo para a saúde física. Nas uniões sexuais dentro de padrões de equilíbrio, como nós estamos citando aqui, elas são fortalecedoras do sistema imunológico. São elementos de saúde. Agora, o cuidado maior, e aqui eu coloco como uma advertência, tanto para homens quanto para mulheres,
é não achar ou julgar que o outro não está tendo mais a necessidade que tinha antes. Porque, infelizmente, ocorre, e nisso abre campo para muitas desuniões, quando, com o passar dos anos, um casal que, por exemplo, está com a idade hoje aí em torno de 50, 60 anos, acham que não tem mais vida sexual para cuidar um do outro. E aí, nesse mundo avasalado pela sexolatria, quando menos pensa, se estabelece uma relação extraconjugal. E hoje em dia isso se dá num nível de percentual meio a meio entre homens e mulheres. Quando o homem não cuida da relação, ou quando a mulher não cuida, hoje em dia os desequilíbrios nessa área é meio a meio. Então é preciso, sem exageros, sem materialismo, os casais e aqueles que de certa forma estabeleceram lares e têm uma vivência monogâmica, ter atenção, cuidado, trabalho e qualificação. Porque nessa área, a quantidade de espíritos perturbadores, encarnados e desencarnados, que estão ao redor da Terra, é absurda. E nós, como aprendemos aqui, temos um passado de sombra que tem que ser ressignificado, tem que ser drenado e trabalhado agora de uma forma espiritual, para que a gente não seja vítima da gente mesmo. Porque eu considero isso está bem estabelecido na revelação espírita, e que quando alguém, em uma relação conjugal de compromisso, trai outro, o primeiro que de fato foi traído foi a pessoa, ela mesma. Que de certo modo houve ali um nível de choque e de desequilíbrio perante as leis divinas que marca primeiramente o autor e não aquele que sofreu o efeito. Mas o melhor de tudo aqui, mudando um pouco essas considerações, é que nós podemos agora, isso de uma forma equilibrada, tratar as questões da sexualidade de forma aberta. Agora vocês imaginem que mesmo nos dias de hoje, tem casais de namorados e de noivos que vêm a se casar, que o sexo entre eles é tabu. Então o homem ou a mulher não conversam com o outro sobre sexo. Querem que o outro entenda tudo e julgam que o outro entende tudo. E quando olham, entram em uma relação conjugal dentro de um casamento. Eu tenho notícias disso. Aonde o nível de desencontros e ideias a respeito da vivência sexual são absurdas nos dias de hoje. E é claro que isso, mais à frente, vai criar problemas muito sérios no casal. Muito sérios. Pois não. Que a gente vê que influencia muito nessa questão do uso exacerbado do sexo, é a questão financeira. As posses, digamos, um homem que tem um poder aquisitivo bom, se ele não tiver um lado espiritual bem desenvolvido, ele vai se perder nessa questão, porque as armadilhas da matéria estão aí, aberta aí. Ele pode usar, assim, a questão dele dizer, poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho que aproveitar, porque eu vou morrer e vou deixar tudo aí. Eu já vi muitas pessoas dizendo, não, meu dinheiro é para gastar mesmo,
Porque, de certo modo, os 3 pontos que mais levam às quedas morais da criatura humana é sexo, dinheiro e poder. E quando a pessoa tem dinheiro, muito dinheiro, é sinônimo de poder, inclusive. Para ele se desequilibrar na área da sexualidade, se ele não tiver um trabalho em termos espirituais sérios e consciencioso, ele não logra equilíbrio. Eu lembro aqui, para esclarecer bem aquele ponto que eu havia citado aqui há pouco, aquele caso narrado por Alberto Almeida, e que nos dá uma ideia da quantidade de situações dessa que existem. Alberto Almeida conta que uma senhora começou um trabalho de terapia com ele, e nesse trabalho de terapia ele veio a tomar conhecimento da causa geratriz. E vejam qual era a causa geratriz. Era uma jovem casada há alguns anos, tinha se casado com um empresário, uma pessoa que tinha muito dinheiro, e que tinham se casado por afeto. Só que chegou a lua de mel, quando eles se casaram, e não houve nada em termos de vida íntima, de sexo. Passou alguns dias da lua de mel e os dois, ela na posição de mulher um pouco passiva e ele não tomou iniciativa a respeito disso. Só que não passou semanas, depois passaram-se meses e eles não tinham vida íntima. Mas era um empresário, um cara que tinha muito dinheiro, viajava muito, inclusive eram bem católicos, eles sobretudo, viajavam anualmente para Roma para visitar o Papa. E chegou um ano de casamento e eles não tiveram vida íntima. Depois que passou um ano, entrou um ano e meio, ela foi quem começou a se questionar. O que é que estava vendo? E aí foi procurar. Ele disse que não estava vendo nada, que estava tudo muito bem, que ele se entendeu muito bem. E ela disse, não, a gente não está bem não. E ela foi que foi procurar uma terapia, quando procurou o Alberto Almeida. E através de imersões de regressão de memória, que Alberto Almeida faz sessões de TVP, ela entrou no estado de transe ao recuar os anos e começou a falar de alguém, falar dela em outra vida, quando ela era criança. E quando ela era criança, ela foi molestada por um homem adulto que a molestou mais de uma vez e que ela veio inclusive a desencarnar após um ato desse. Depois de outras sessões de regressão, veio a constatação de que o esposo atual era aquele antigo homem que a havia violentado. E que, entre aspas, em termos de resumo para que a gente entenda, se justificava a aparente aversão que ele tinha de voltar a ter um envolvimento sexual com ela. Mas depois dessas sessões, Alberto Almeida conta que quando ela voltou para casa, que encontrou o esposo, vejam como as coisas existem no inconsciente coletivo, de encarnados e desencarnados. Quando ela voltou de umas sessões, ele chegou a dizer assim, marido dela, e aí, como foi? Ele disse, não, foi bem. E você entendeu assim qual a causa dessa sua necessidade de ter ido à terapia? Se entendi. E aí ela começou a contar que numa das sessões que ela teve de regressão, ela foi vítima de abuso sexual e tinha desencarnado por causa de um desses abusos.
E aí Alberto Almeida conta que na hora ele disse, e era eu, né, o causador. Veja, isso era uma pessoa católica, que não tinha as ideias de reencarnação que nós temos. Então, o que eu queria enfatizar com essa história é só o caso de que há muita gente ainda nos dias de hoje, viu? Se a gente vê os desequilíbrios avassaladores de certos casais na área do sexo, tem casais que mantêm um nível de castração em relação a isso que leva problemas para dentro do casamento por causa disso. Numa época em que o ideal e que qualquer um de nós pode e deve vivenciar é o quê? É a conversação clara, é não ter tabus em relação a isso, inclusive para o fortalecimento de relações. É de certo modo, agindo de forma natural, não ser alcançado por esse desequilíbrio absurdo que o mundo materialista tem causado. Esse assunto nós ainda iremos concluir no nosso próximo encontro. Inclusive, o nosso próximo encontro será de hoje a 15 dias, porque haverá em Caruaru o segundo Revivendo Jesus, no próximo final de semana, que nós temos estimulado muito aí, todos a irem para esse evento aqui em Caruaru. Será dia 22, 23 e 24 desse mês, sexta, sábado e domingo. Palestrantes renomados de todo o Brasil. E esse estudo nosso de Joana de Ângeles voltará de hoje a 15 para concluir esse tema. Aí o estudo será de 4 horas da tarde. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir à nossa irmã Silmara ali para ser a intermediária da prece. Pois não. As atividades da casa fora esse encontro do domingo seguem normal. Só esse encontro que é de hoje a 8 é que não vai haver. Então vamos acompanhar Silmara ali na prece.